Tem muita gente que é de ascendência portuguesa, eu, por exemplo, muitos dos meus avós também eram de ascendência portuguesa, e tentam e procuram, através, logicamente, dos canais legais, a cidadania portuguesa. Na minha família tem gente fazendo isso. Eu, quando jovem, até... Heroto, eu sou cobra d'água com minhoca de beira de rio. Eu não tenho. não, você não. Você não vai para Portugal. Tenho raça nenhuma, não, você tá ascendência fora. de Não, nada. não, você não. Temos aqui uma legítima, que é a Michele, né? Mas eu não tenho nada, não. A Trombelli é português? Hã? Trombelli? Bastos, Michele de Bastos. Ah, Heródoto. desculpa, tô certo. Heródoto. Mas também sou neta. Sou neta. Eu me lembro Esposa. quando morei lá, né? Já faz muito tempo, logicamente, fui estudar lá. Mas já havia aquela dificuldade com algumas palavras que os portugueses falam e nós brasileiros também falamos. Eu adquiri um pouco, porque trabalhava lá como guia de turismo, o sotaque da cidade de Lisboa, que é chamado de alfacinhas. Então, quando ia para o interior, o pessoal perguntava, o senhor é alfacinhas? Eu não era brasileiro disfarçado de alfacinha. Mas o jornalista Estevan Lekitis está aqui conosco. Estefan, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Estevam, Bom dia. você está na terrinha? Não, eu falo aqui do interior de São Paulo. Ah, perfeito. Você Eu identificou já morei lá Ah. 8 anos, né? Mas voltei agora em janeiro por causa da pandemia. Perfeito. Você identificou muitas palavras, porque a língua portuguesa é dos portugueses, não é nossa, né? Nós falamos um português meio Sim. brasileiro. E aí tem, às vezes, desencontramos de uma ou outra entendimento da palavra. Quantas você identificou? Foram 2.200 palavras divergentes, tanto na pronúncia quanto na grafia e no significado, no uso da palavra, né? Estevam, você pode dar um exemplo para a gente, por favor? Então, eu falo que eu começo já dentro do avião, né? Porque no avião a gente chama os funcionários de aeromoça ou aeromoço, né? Lá eles chamam de hospedeira ou hospedeiro, que para nós é engraçado, porque hospedeira para nós é o barbeiro que tem a doença de Chagas, ou então é alguém que hospeda alguém, né? Então já começa a primeira diferença daí dentro do avião já. Estevam, é fato também que o botão da descarga tem um nome diferente? Autoclismo. Autoclismo é uma palavra muito estranha para nós. E também o banheiro, né? Que isso para os turistas causa uma confusão tremenda. Ah, Que a gente chama banheiro de banheiro e lá eles chamam casa de banho, né? casa de banho. E vai por aí afora. Agora, é interessante realmente, né? Que, bom, logicamente nós somos colonizados pelos portugueses, né? Durante 300 anos fomos colônia de Portugal, mas depois nós fomos alterando um pouco o significado das palavras, né? E algumas são curiosas, como você citou. Eu me lembro dessa da autoclisma, porque eu cheguei na porta lá do hotel, que era numa travessa ali da Avenida Liberdade, Rua Dublin, Sim. e ele falou assim para mim, assim, escuta, a autoclisma lá está funcionando? Eu fiquei pensando, o que será que é o tal da autoclisma? Aí depois eu fiquei sabendo que era o botão da descarga. Para nós não significa nada, porque a gente não usa essa palavra no nosso vocabulário, né? Então, Mesma palavra. tem Pois não. vários exemplos de palavras que para nós tem um significado e para eles tem outro completamente diferente, né? Um exemplo que eu dou muito engraçado que aconteceu comigo, eu fui na papelaria comprar Durex, né? Ah, Durex, para nós é uma coisa normal, e a mulher olhou para minha cara e falou: "Não, mas Durex não vende aqui na papelaria". Eu falei: "Nossa, mas se o Durex não vende na papelaria, vende aonde?". Ela falou: "Na farmácia". Eu falei: "Mas na farmácia, né?". Daí eu mostrei uma foto do que era um Durex, eu falei: "Deve ter outro nome". E aí aquela me falou que o Durex é fita cola, né? E o que ela entendeu como Durex era o preservativo, que é a marca, né? Marca Durex. Então, por isso que ela mandou eu ir na farmácia. Agora, você imagina eu chegar na farmácia ai, 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 ai. pedindo uma fita cola, não ia dar nada certo. Deixa eu te perguntar uma coisa para você em relação ao seguinte também.
Eu também uma vez cheguei lá ali no centrão de Lisboa, eu ia lá, acho que para Cascais e tal, e falei: "Escuta, de onde parte o trem?" Ele disse: "Que trem?" Ah, o trem também não é trem. O trem nosso vem da palavra do inglês, né? Train. E eles usam a palavra comboio, que para nós significa comboio de carros, ou de caminhão, ou de transporte. Então, aí você vê outra confusão, porque para nós tem um significado e para eles tem um significado completamente diferente. Eu também demorei para aprender que a gente tinha que pegar o comboio e não o trem. Entre outras coisas, na verdade, entre as coisas interessantíssimas, né, interessantíssimas. Você publicou um livro com Então, isso ou não? exatamente. Durante esses 8 anos que eu tive lá em Portugal, né, eu fui anotando palavra por palavra que dava confusão, que dava diferença, e acabei criando um dicionário Ah, brasileiro-português, o primeiro dicionário do mundo dessas duas línguas. é belíssima ideia. Agora deixa E eu te aí perguntar uma curiosidadezinha. lancei esse dicionário digital, né, que é Ah, até para ajudar os turistas, né, a levar no celular, que lá também não chama celular, chama telemóvel, né? telemóvel. Então é um Eu não vou dicionário perguntar para você, eu não digital. vou perguntar como é que eles chamam fila lá, hein? Nem vou Essa é outra dizer. coisa engraçada. Ah, Apesar que eles não estão mais usando muito a palavra bicha, que é usado para fila, porque por causa da influência brasileira, viu, Heródoto? ah, é? Felizmente, as nossas novelas e os nossos programas passam muito lá na televisão, É né? verdade. Então, os portugueses estão começando a falar um português mais parecido com o nosso do que com o deles, viu? E o YouTube também ajuda nisso, porque eles veem muito programa brasileiro no YouTube e as crianças estão começando a falar o nosso português e não o Olha, português deles. olha que interessante. Quer dizer, a gente está reinvertendo um pouco o processo cultural, haja vista que primeiro foi de lá para cá e agora está indo um pouquinho daqui para lá, é isso? Com certeza. E olha, a influência brasileira está cada vez maior, tanto de número de turistas, quanto de número de moradores e da entrada de programas de televisão, de YouTube, de internet, né? Feitos no Brasil, porque o Brasil é uma das maiores audiências da internet, né? Então, olha, antes de ir para Portugal, nós vamos ter que consultar o pequeno dicionário rápido e prático brasileiro-português e português-brasileiro, que é de sua autoria. Uma última observação. Esse seu sobrenome, Lequites, parece que não é português, não, hein? Ah, então, eu sou uma pequena União Europeia, porque o meu Lequite vem do alemão, meu pai é alemão, né? Ah, Nascido na Alemanha, e o meu avô é português, por parte de mãe. Eu tenho um Serra no sobrenome que desapareceu, mas eu sou neto de português e filho de alemão. tá certo. Estevam, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado você, Heródoto, pela entrevista e sucesso aí com o programa. Ok, muito obrigado então.